sondas não tripuladas. Uma estava responsável por fotografar a órbita de Marte e outra de pousar e fazer fotografias e análises da superfície. O que essa primeira missão descobriu foi que o relevo de Marte era compatível com modificações feitas por grande volume de água. Então aí já surgiu uma paixão maior na identificação de Marte, porque se o relevo mostra indícios que já abrigou água, será que ela ainda existiria? Será que ela ainda estaria presente? Será possível então que Marte abrigue vida? Uma segunda missão espacial, já em 2007, que essa sonda foi lançada, foi para Marte com essa finalidade: pesquisar se existe água em Marte, se existe água capaz de abrigar vida. Essa sonda aqui, Fênix, o programa todo da Fênix, inclusive, teve um brasileiro, que foi Raul de Paula, ajudando, chefiando toda essa missão. Aqui a gente vê a cratera de Marte. Está vendo esse pontinho aqui, que é ampliado? Esse pontinho aqui é a sonda que está fazendo o seu pouso nesse lado aqui, norte, do polo norte de Marte, onde eles acreditavam haver água congelada. Aí essa sonda está pousando aqui para se fazer essa pesquisa. Foi, na verdade, inclusive, essa missão, uma revelação pelas características que elas encontraram, inclusive trouxeram também algumas controvérsias entre os cientistas. Vou passar para vocês só um videozinho rapidinho, mostrando quando a sonda pousou em Marte. Muitos cientistas ansiosos sonhavam com este momento, a confirmação de que a sonda espacial Phoenix pousou na superfície de Marte sem problemas. O diretor do projeto disse que foram feitos inúmeros testes prevendo todos os problemas possíveis e, no fim, nenhum deles aconteceu. Foi tudo perfeito, como planejamos, disse ele. A mais de 600 milhões de quilômetros de distância da Terra, foi uma descida rápida. A Phoenix atingiu a atmosfera marciana a quase 20 mil quilômetros por hora. Em apenas 7 minutos, fricção com paraquedas e propulsores reduziram a velocidade para apenas 8 quilômetros por hora, deixando a sonda pronta para um pouso tranquilo. 2 horas depois, as primeiras imagens de Marte enviadas pela Phoenix. Uma paisagem rochosa e seus próprios painéis solares totalmente abertos, o que é vital para a pesquisa por trás desta missão. A Phoenix não foi criada para verificar se houve vida em Marte, mas sim se existe esse potencial. Os instrumentos científicos a bordo vão medir se algum dia o planeta abrigou vida e se poderia fazê-lo de novo no futuro. Os cientistas esperam que o braço robótico da sonda cave o solo e encontre gelo, uma prova de que existia água em Marte, o que poderia facilitar a exploração humana do planeta. Esse é um projeto ambicioso que acabou de passar por uma etapa fundamental. Este cientista diz que é o começo. Sem o lançamento não existe missão, e sem o pouso não existe missão. Agora temos uma missão e depende de nós fazer disso algo maravilhoso, diz ele. Os cientistas esperam realizar experiências em Marte durante 6 meses. Depois disso, as condições extremas do planeta vão causar o congelamento da atmosfera da superfície, incluindo a Phoenix. Umas fotografias tiradas pela Fênix. O que ela conseguiu encontrar lá? O que é interessante também, que possibilitou achar, inclusive, algumas moléculas gasosas. A Fênix tinha essa parte, que vocês viram, e também tinha um pequeno laboratório portátil e aquecedor. Então, quando ela cavava com a pazinha dela, ela pegava amostras do solo, colocava nesse aquecedor, e esse aquecedor fazia com que os gases, as substâncias voláteis, elas se evaporassem, e assim o laboratório portátil conseguia analisar quais eram a presença desses gases. Foi inclusive encontrada a presença de uma quantidade pequena de oxigênio e de metano. Uma outra coisa interessante que ela conseguiu descobrir também, vocês conseguem ver aqui nessa foto umas pedrinhas, desse lado aqui, nessa foto? Eu tentei ampliar, estão vendo aqui umas pedrinhas transparentes? Durante essa escavação, ela achou essas pedrinhas transparentes aqui, que foram observadas durante várias horas para ver qual seria o procedimento. E essas pedrinhas, depois de algumas horas, o que aconteceu? Desapareceu. Então, os cientistas acham
que essas pedrinhas eram gelo. E pelo processo, pelo tempo que demorou para sumir, não é nada relacionado a gás, seria o tempo necessário para o processo de evaporação. Então, na verdade, também eles conseguiram comprovar que em Marte já teve um lago com água doce, que poderia ter sido bem hospitaleiro para a vida. Um outro astro bastante pesquisado, de grande interesse, de pesquisa de bioassinaturas, é a Europa. Europa é uma das 4 luas do planeta Júpiter, né, conhecidas como lua de Galileu. Ela tem essa característica aqui de ser um planeta brilhante e cheio dessas ramificações coloridas. Por que a Europa chama tanta atenção? Os cientistas acreditam que, na verdade, há uma espessa camada de gelo protegendo o mar de água salgada líquido do universo. Então, dentro daquele mar que está abaixo da camada de gelo, poderia existir vida. E uma outra coisa interessante é que eles acharam na superfície também da Europa moléculas semelhantes à argila. Lembram que para nós a argila poderia ter sido a precursora da vida? Também está presente lá. Foi levada inclusive por choques de asteroides lá para a Lua. Os cientistas acreditam que essa camada aqui, que essa camada de gelo protege um mar salgado que abriga vida. Esse mar aqui, ele permanece líquido devido à força de gravidade, realmente de Júpiter, que formam ondas, e essas ondas, o atrito dessas ondas, gera energia suficiente para manter a água líquida, e esses atritos, essa força, inclusive, geram de tempos em tempos rachaduras, fissuras na superfície, que depois são inclusive tampadas. Então essas fissuras aparecem e somem. Como tem água líquida, né, no mar salgado, e presença de moléculas orgânicas, os cientistas esperam encontrar qualquer potencial que caracterize que aqui haja vida. Um outro planeta também foi descoberto no dia 17 de abril de 2014, que tem um enorme potencial de abrigar vida fora do planeta, que é o exoplaneta Kepler 186f, que é o planeta irmão da Terra. Cientistas acreditam que aqui haja água líquida na sua superfície. Então, se a água pode estar na superfície, se a gente levar em consideração que as moléculas para a vida estão no universo, Kepler é uma esperança para os cientistas acharem vidas microbianas fora da Terra. Mas, visto as possibilidades de existir vida fora da Terra e as nossas pesquisas, nós viajamos do nosso planeta para outros astros, a astrobiologia tem uma preocupação. Qual preocupação? Tem preocupação com investimentos, tem preocupação com o que vai encontrar, o que vai trazer, mas mais ainda o que estamos levando. Uma das preocupações da astrobiologia realmente é não focar em planetas que são inóspitos à vida, porque eles são muito quentes, como, por exemplo, o Sol e o Mercúrio. Não há probabilidade de existir vida, então não é foco dos estudos. Outros planetas que há baixíssima probabilidade de abrigar vida, mas têm sim interesse em estudar sua constituição física, sua constituição química e possíveis resquícios biológicos, para a gente entender o processo de vida do planeta. Mas há um terceiro, que são aqueles planetas, aqui está Marte, Kepler, Marte, Europa e Kepler, que são planetas que podem abrigar vida. E a gente não está só preocupado com que vida esses planetas, esses astros, satélites abrigam, como o que a gente pode levar da nossa Terra para lá. Nós temos a preocupação de trazermos algum micro-organismo que seja patogênico e vai causar uma catástrofe, como a gente vê em vídeos? Temos. A NASA tem essa preocupação enormemente mesmo. Tanto que faz análises bem precisas, tentando identificar que micro-organismo eles descobriram lá, para que essas amostras, quando sejam trazidas, se for um risco potencial, eles redirecionam a nave para o Sol. Mas mais do que uma catástrofe para nós, humanos, a NASA está preocupada principalmente com o que impacto nós estamos causando nesses planetas que estamos indo. Nós podemos estar contaminando com os nossos micro-organismos esses solos. Vocês já viram a história da bactéria que sobreviveu na Lua? Já viram essa história?
O que aconteceu? Quando a Apollo 12 pousou na Lua, os astronautas acharam um pedaço da primeira sonda que foi fazer a verificação, tudo de forma bem asséptica, esterilizada, pegaram essa sonda e trouxeram para a Terra. Passando pelo processo de identificação do que tinha na sonda, eles encontraram algumas células de Streptococcus. Daí, então, se surgiu a dúvida de como que essas células de Streptococcus saíram do planeta Terra para a Lua, ficaram lá durante 3 anos no vácuo e frio, sobreviveram, no caso de bactérias, sobreviveram ainda assim, ser viável, sobreviveram e ainda voltaram para a Terra. Foi inclusive lançado artigos científicos sobre esse relato. Não há um consenso entre os cientistas sobre se isso é verdade ou não, porque alguns relataram que essa descoberta de bactérias poderia ter sido a contaminação feita pelos próprios pesquisadores que estavam analisando os vestígios da sonda quando voltaram. Então, essa informação vazou antes que outros experimentos fossem comprovadamente eficazes para mostrar que, na verdade, foi uma contaminação. Mas isso abriu um parênteses importante para a NASA, para que realmente ela tome cuidado, não só com o que ela vai trazer, com o que a gente vai levar. A gente, inclusive, tem um relato que realmente é conciso em relação a essa sonda, a Rover, que foi para Marte no ano passado, 2015. Isso, em 2015. Por quê? Pesquisadores fizeram testes depois com bactérias, eles passam pelo processo de esterilização, tudo bonitinho. Quando os pesquisadores foram observar essas bactérias, elas resistiram ao processo de esterilização. Então, há grande chance dessa sonda ter levado grande quantidade de micro-organismos. E quando se fazem experimentos simulando o ambiente externo, esses micro-organismos ainda continuam viáveis. Então, nós temos uma preocupação que, antes que a gente descubra a vida fora do planeta, nós já disseminamos ela acidentalmente. Então, essa é uma preocupação. Porque se as células estão ficando viáveis, imagine as moléculas de DNA. Elas estariam conservadas na baixa temperatura do espaço. Então, essa é uma preocupação recente, para que a gente, na verdade, não seja o disseminador da vida. Porque isso, inclusive, é uma questão ética, que se discute entre os cientistas. Até que ponto temos o direito de interferir tanto, disseminando a vida em potenciais astros que poderiam abrigá-la. Agora, em relação às civilizações extraterrestres, que a gente chama, inclusive, de autoconscientes. Parecida mais para a nossa, que é a nossa esperança de um dia a gente encontrar. Há uma divergência entre biólogos e os astrônomos. Porque os biólogos conhecem mais o processo da vida, sabem como é ao acaso e como funciona, como se trabalha o processo de seleção. Já os astrônomos, a ferramenta de trabalho deles é praticamente infinita, é o universo. Então, eles consideram uma probabilidade maior de se encontrar esse tipo de vida autoconsciente no espaço. Visto que o universo tem mais de 10 a 20 sistemas planetários, dos quais vários devem conter talvez uma dezena de planetas. Então, isso aumenta exponencialmente a chance da gente encontrar seres autoconscientes. Mas o problema, na verdade, é que nós somos muito voltados para seres autoconscientes baseados na gente. Não necessariamente esses seres autoconscientes que existem lá têm a mesma percepção nossa. Estão realmente à procura de um contato. E outra coisa, quem garante que eles também trabalham com energia eletromagnética? Eles têm energia elétrica, aparelhos elétricos para se fazer comunicações. Isso não tem um respaldo científico que nos comprove, que nos garanta isso. Então, o paradigma astrobiológico, que se refere à civilização terrestre, tem 3 soluções até agora igualmente listadas abaixo. Essas civilizações autoconscientes não existem. Nós somos os únicos. Que os cientistas acreditam até o momento ser o mais provável. Existem civilizações extraterrestres, mas uma questão de tempo e espaço, nós nunca saberemos da existência uma da outra. E a terceira é que existem civilizações extraterrestres, e em algum dia, mesmo que muito distante, essas civilizações tomarão consciência uma da outra. Mas essas civilizações não implicam que seremos nós. Podem ser outras civilizações que tomarão consciência uma da outra. Mas a respeito dessa questão de autoconsciência, ainda está muito no achismo. Não temos nada que vá garantir realmente que essa vida autoconsciente exista. O que nós podemos garantir, no futuro breve,
talvez os meus filhos e os meus netos vão descobrir é que existe vida fora da Terra. Obrigada, gente. E aí, pessoal, vamos abrir agora para as perguntas. Ó, a Lua, Reis, o céu lá tá tranquilo? A Lua dá pra ver, né? Ah, então já tá valendo. A Lua, depois dos detalhes aqui, eu explico umas coisas da Lua que a gente observa legal lá. Vamos abrir para 3 perguntas? Quem gostaria? Chega aí, Bruno. Mas foi boa apresentação para a Bíblia, parabéns. Tinha tanta coisa que eu nunca sabia de biologia. E aí? Seu nome e seu pai? Meu nome é Thiago, boa noite. Eu queria saber se tem algum ramo da biologia ou da astrobiologia que procura vida não só na água no estado líquido, mas também em outro tipo de estado, no gasoso ou no sólido. É um ramo de estudo. Se a água tiver em outros estados, na verdade, o que a gente procura é um vestígio de que houve vida. Se em algum momento ela esteve no estado líquido e pode abrigar a vida. Então, nós não temos garantia, com certeza, de que o estado sólido é capaz de abrigar, baseado na vida que nós conhecemos. Porque muitos cientistas, inclusive, falam que não necessariamente é necessário a água para a vida. Falam que pode ser amônia no estado líquido, que são moléculas de polaridade para permitir que funcionem de forma parecida com a água. Agora, baseado na vida que nós conhecemos, seriam só bioassinaturas que já existiam, que existe não. Seriam muito empolgados a mesma água no estado líquido. Mais alguém aí, galera? Chega aí. O que você vai falar ainda? Zoeira, tem limite. Boa noite. Vou jogar a Fabiana no buraco aqui. Nós somos colegas da coordenação, né? Primeiro, parabéns, Fabiana, pela apresentação. A gente está começando a estudar um pouco a astrobiologia, né? Nós temos até alguns colegas lá na coordenação mesmo que já viram OVNIs, né, Cidão? Mas aí é assunto. Não, deixa pra lá. Bom, aí tem aquela teoria a respeito de vida, contato com a gente. Então, uma hipótese é essa vida, a gente nunca teve contato porque não existe. A outra existe, mas eles não querem vir até aqui. A outra, eles vieram, mas não deixaram vestígios, né? Exceto esses casos aí que a gente... E a outra é quando uma civilização chega numa inteligência suficientemente alta para conseguir fazer a viagem interestelar, bem antes disso ela se autodestrói. E, bom, na verdade é mais uma brincadeira para ver o que você acha disso, qual que é a sua opinião pessoal em relação a essas hipóteses, ou até mesmo uma outra sua. Bom, cientificamente falando, não tem nada comprovado. Mas, como eu aprendi a olhar agora a vastidão do universo, eu tomei consciência realmente que a gente é insignificante, que na verdade a gente tem muita sorte de termos o planeta que temos e não temos a menor consciência disso, né? Não cuidando desse planeta, eu acho pouco provável. Não acredito que exista vida suficientemente inteligente igual a nossa nesse momento no universo. Pode estar a caminho, mas nesse momento eu acredito que não. Mais um aí? Eu queria... Chega aí, faz Não, chega aqui. Faz intimidade o microfone. Gente, boa noite. Não, o que eu queria saber é o seguinte, parece que o que mais me trouxe novidade na palestra foi a questão da contaminação, né?
Então eu lembro de alguns artigos falando que na janela externa, por exemplo, lá da ISS, né, da estação orbital, o pessoal detectou micro-organismos que parece que vieram da atmosfera e contaminaram a janela lá da ISS. Né? Então a questão parece o seguinte, que não adianta essas experiências que são feitas em Marte, para poder tentar detectar, na verdade eles têm que resolver antes o problema da contaminação, senão qualquer experiência que dê um positivo, não, isso aí pode ser contaminação. Então, por exemplo, como é que vai ficar, teria algum outro processo que não esse, para poder tentar identificar esses indícios de vida? Entendeu? Porque senão todo o experimento vai sempre estar sob suspeita de contaminação. Está acontecendo mais recentemente é que os processos de esterilização estão cada vez, assim, comprovadamente mais eficientes, então eles estão tomando bastante cuidado. Qual que é a caracterização para eles saberem realmente se não é uma contaminação cruzada, se aquela vida existiu lá? Parâmetros moleculares. Então eles vão comparar aquelas células que eles têm, fazer realmente ter resquícios parecidos com o nosso, molécula de DNA, a vida como nós conhecemos, vão fazer essa análise molecular, comparar com o que a gente conheceu para fazer essa distinção de que realmente é um contaminante ou é uma vida nova. Mas muito provavelmente algumas missões já contaminaram, principalmente as missões mais antigas, onde eles não tinham cuidados. O único cuidado que eles tinham na década de 60 era que o astronauta ficasse em quarentena. Era um cuidado. Quando eles chegavam lá da Lua, eles ficavam 40 dias em isolamento para garantir que eles não trouxeram nada. Até que eles viram que a condição de existir vida era mais difícil, eles pararam até com o procedimento de quarentena. Depois desse acontecimento que teve na Lua e recentemente em Marte, com a rover, que realmente eles viram que levaram grande quantidade de células bacterianas, é que estão tomando muito mais cuidado em relação à esterilização. Então, isso é que eles levam. Mas está 100% livre de acontecer uma pequena contaminação? Não. Isso não está. Legal. Mais nenhuma não? Porque eu já dei as três. Pessoal, então a gente vai uma salva de pausa agradecer. Muito boa mesmo. E só uma observação assim. Então, por enquanto, assim, cientificamente falando, o único lugar que tem vida é aqui. Então, científico, por enquanto, cientificamente. Então é o seguinte, nosso planeta, a nossa vida, o nosso momento aqui é um privilégio. Então, por isso que é importante o trabalho, por exemplo, que a Fabi está fazendo, que a Carla está fazendo lá na escola, da conscientização ambiental com foco em astronomia. A gente tem que conservar o nosso planeta, por quê? Por enquanto, é o único lugar que a gente tem para viver aqui. Então, esse negócio de vou jogar a luz para fora, não existe lá fora. Tudo é aqui, tá bom? Então, foi legal, vamos lá fazer a observação agora. Pelo que os meninos falaram lá, só está dando para ver a Lua, porque magicamente, né, existe a maldição do telescópio, que é o que a gente fala que existe na astronomia, é o seguinte: o céu está limpo, está bonito. Não, eu vou olhar o céu. Você monta o telescópio, aparece nuvem. Então, por enquanto, a gente só está vendo a Lua hoje. Daria para ver Júpiter, acho que já não tinha mais jeito. Daria para ver Marte, Saturno. E o escorpião, esse final de semana está muito bonito, a cauda do escorpião para poder ver. Mas vamos ver a Lua. Na Lua, a gente está quase entrando na fase cheia, vocês repararam, né? Então, você vai ter uma borda dela que ainda não vai receber brilho do Sol. Nessa borda, nos telescópios, é que seria interessante, quando vocês chegarem lá, vocês observarem isso, tá? Dá para você ver o relevo lunar, por causa da sombra, por causa do contraste entre a região clara e a região escura. Então vocês vão lá e tentem reparar esse detalhe do relevo do lago, você vê como ele é assim, regular mesmo, e dá para ver a Tycho. A Tycho está bem clara, que é uma cratera que está lá no meio, que ela é toda radiada. Então, vamos lá, vamos curtir um pouquinho e bola para frente com o nosso estudo de astronomia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá?